Temos aqui, nesses três eventos, né, o Congresso de Meteorologia, as exposições de equipamentos e tecnologias, e o Pernambuco no Clima. Nós temos, na verdade, a integração do que o mundo precisa para buscar as soluções para as questões das mudanças climáticas. Nós temos aqui os especialistas, todos vocês que nesse Congresso de Meteorologia vão apresentar os seus conhecimentos e apresentar recomendações de como enfrentar essa situação que, segundo o relatório divulgado ontem pelo painel do clima da ONU, realmente temos cenários aí muito desafiadores. O relatório de ontem mostra que não só os meteorologistas vão ter muito trabalho pela frente, mas os gestores públicos, os empreendedores, os economistas, os desenvolvedores na área de todas as ciências, enfim, vão ter muito trabalho para fazer com que as emissões sejam reduzidas em 70% até o ano 2050. É muito perto, é muito pouco tempo. O governo de Pernambuco e o governador Eduardo Campos lançou no ano passado o desafio de compensar plenamente as emissões da ilha de Fernando de Noronha. O governo está tentando isso, com apoio de muitos parceiros, e numa ilha com cerca de 4.000 habitantes, uma ilha pequena, nós vemos o tamanho do desafio para fazer isso. Imagina no planeta inteiro. Portanto, nós temos aqui uma grande oportunidade, que é exatamente juntar esses conhecimentos e buscar as alternativas que nós precisamos para fazer o dever de casa, da nossa casa terra, gerando emprego, renda e combatendo as desigualdades. A humanidade tinha um grande desafio até agora, que era inclusão social, combater a desigualdade, garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida no presente. E agora ficou mais complicado, porque precisa fazer tudo isso e ainda correr contra o tempo e reduzir o uso dos combustíveis fósseis e buscar alternativas que podem realmente salvar a humanidade. Então, é um evento muito importante. Eu acho que Pernambuco, nesse momento, tem a felicidade de receber todos vocês aqui. Eu queria dizer da nossa alegria de, enquanto militantes, né, dessas questões, a gente vê aqui no mesmo ambiente os especialistas do clima, os empreendedores que já estão investindo nas energias renováveis, todos esses parceiros aos quais eu agradeço bastante em nome de toda a organização do evento, e acho que daqui, com certeza, nós vamos construir soluções práticas, objetivas. As corporações têm um peso muito importante no planeta, 60% do PIB global, mais da metade dos empregos, fazem publicidade no planeta inteiro, direcionando o consumo e os comportamentos, tem uma produção que determina os rumos da economia, tem capacidade e agilidade para inovar, para qualificar, para formar, tem coisas positivas também nesse sentido, e tem grande influência política. Muitas vezes a política, principalmente nos países onde as empresas financiam a política, as empresas têm um papel fundamental também nas políticas de um modo geral. Externalidades dessas empresas, só para mostrar os impactos dessas empresas, do ponto de vista de impacto ambiental, impacto socioambiental, considerando as 3.000 maiores corporações de capital aberto, por ano são 2,15 trilhões de dólares que são calculados como impactos negativos na natureza e em grupos sociais. A produção corporativa ultrapassou 50% da biocapacidade do planeta. O que é isso? É você gastar o seu... É como se você tivesse uma casa e fosse vendendo pedaços da casa para pagar a feira, para pagar as contas. Ou seja, você, em vez de ter um rendimento extra e usar aquele rendimento para o seu custeio do dia a dia, você vai vendendo um pedaço do seu patrimônio. É mais ou menos o que a gente está fazendo com o planeta, porque as empresas planejam sem nenhum controle, não tem ninguém que diz o limite, as empresas sempre estão querendo triplicar, quadruplicar de tamanho, ocupar o espaço no mercado, e não calcula o limite da biocapacidade do planeta. Portanto, esse é um problema do crescimento econômico nos padrões atuais, porque não tem planeta que dê conta. Agora, tem externalidades positivas também, como a formação do capital humano. Só para dar uma ideia aqui,
A Infosys da Índia tem a maior universidade corporativa do mundo e treina por ano 14 mil pessoas. É um papel importante também das empresas nessa questão do capital humano, da qualificação. Do ponto de vista de subsídios nocivos, a economia mundial ganha por ano 1 trilhão de subsídios ruins, subsídios para fazer mal à natureza, como, por exemplo, 650 bilhões para combustíveis fósseis, que causam exatamente as mudanças climáticas. E como tornar as corporações sustentáveis? Eu fiz aqui uma lista de algumas coisas, e aí isso eu já fico com provocação para os nossos convidados aqui, os nossos debatedores. Primeiro, tem que mexer na política tributária, mudar um pouco do que a gente viu na tela anterior. Hoje você tem subsídio para fazer coisa ruim, para coisa negativa. Tem que ter subsídio para coisa boa, para o crescimento sustentável da economia, e tem que ter imposto, mais imposto e zero incentivo para processos negativos. Com isso, as empresas vão se ajustando, vão saindo do eixo negativo para o eixo positivo do desenvolvimento. Publicidade. É importante também uma revisão dos padrões de normas publicitárias. Hoje, o consumo pode ser elevado, a qualidade do consumo, com publicidades que possam formar o consumidor. Hoje, as nossas publicidades, de um modo geral, tem umas muito boas, muito comprometidas com a ética, mas tem outras muito ruins, inclusive com mentiras, que infantilizam o cidadão e tornam o consumo extremamente nefasto para a saúde das pessoas e para a saúde do planeta. Um terceiro ponto é monitorar essas externalidades. O governo deveria criar padrões, indicadores, relatórios de sustentabilidade para que as empresas pudessem mostrar como é que estão se comportando do ponto de vista positivo, nas externalidades positivas e nas externalidades negativas, para que as políticas pudessem estar em sintonia com a situação de cada segmento, de cada setor. Isso também tornaria as empresas mais planejadas, mais planejáveis. Fica mais fácil você perceber quais são os seus limites e se ajustar no processo. Outra dimensão importante é a conservação dos recursos naturais, ou seja, a gestão dos recursos naturais. Como é que as empresas precisam se antecipar a uma tendência que já está acontecendo, né? Os impostos sobre extração de recursos naturais tendem a crescer, os pagamentos por serviços ambientais, que são oportunidades também para as empresas, isso tende a acontecer. Pernambuco já está criando uma lei nesse sentido, e as empresas exigirem padrões na sua cadeia produtiva. Opa, o que é que eu fiz aqui? O outro ponto é o planejamento. Nesse mundo complexo, os instrumentos de planejamento do passado já não funcionam mais. Eram planejamentos por setores. Hoje tem que planejar tudo ao mesmo tempo e tem que planejar de trás para frente, observando os limites. Os planejamentos hoje são lineares e olhando daqui para frente, sem estabelecer limites. Por isso que as cidades não cabem mais carros, porque ninguém calcula quantos carros cabem numa cidade para que a indústria se planeje para dizer, olha, no mercado de Pernambuco, do Recife, só posso vender tantos carros. E onde é que eu vou vender carro? Ela que vai se preocupar com isso, né? Não, vamos vender no interior, que no interior falta carro, porque as pessoas não têm transporte público de qualidade, estão usando moto. Vamos criar uma linha de produção para o interior e fazer o carro chegar onde hoje tem espaço e tem necessidade. Mas por falta de políticas assim, por volta dos limites do planejamento, observando os limites, você tem situações caóticas, como acontecia no passado, para entrar num cinema. Acho que alguns aqui podem lembrar que já teve tempo que entrava quem quisesse no cinema, sem limite, sentava no chão, ficava no colo do outro, onde fosse. Hoje não tem isso e ninguém reclama, pelo contrário, você planeja quantas pessoas cabem em cada lugar, compra ingresso com antecedência. Isso tem que fazer para tudo, para construção, para ocupação de carro nas cidades, etc, etc. Então, esse é um desafio grande, o planejamento integrado de todos os processos. E, por fim, o rigor preventivo em relação às grandes corporações, aquelas empresas que não podem quebrar. A gente viu que aí, aqui nesse caso, é a sustentabilidade analisada do ponto de vista também financeira. Quando a gente fala de sustentabilidade, está falando da dimensão social, ambiental e econômica. E muitas crises econômicas que geram problemas sociais e também ambientais, elas acontecem por falta também de uma regulação em alguns segmentos que são muito grandes e que não podem quebrar, né? O setor bancário, por exemplo, é um que, quando quebra, arrasta um monte de outras empresas. O setor de seguradora, de montadora, companhias aéreas, setor imobiliário,
esse filme nós já vimos em vários momentos da história da economia mundial, e para que isso seja evitado, é importante ter regulação no âmbito da alavancagem de recursos de fluxo financeiro, evitando os impactos negativos em cadeia. Isso vale para uma pequena ou média empresa de uma pequena cidade. É importante ter políticas que garantam a sustentabilidade de muitas empresas, que muitas vezes não são observadas e quebram e levam problema social para certos setores, certas regiões já pobres do Brasil e do mundo. O macroequilíbrio, outra coisa importante nesse novo processo, é o Estado planejar de um modo sistêmico, de um modo amplo, acabando com essa guerra, com essa competição irracional entre estados e municípios, onde todos acabam perdendo, onde muitas vezes há um desequilíbrio, quem é mais competente arrasta tudo para ficar ali no seu lugar, e quem é menos competente ou menos articulado, ou que tem menos capacidade financeira, não consegue atrair investimentos. E aí o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, e é o que a gente vê nas desigualdades regionais. O alinhamento com o coletivo, ou seja, os objetivos das empresas têm que também ser iguais aos objetivos da sociedade. Você não pode ter empresa que o produto não faz bem à sociedade. Como é que a gente caminha para essa corporação sustentável? Depende de novas percepções, novos comportamentos, de qualificação, portanto, políticas públicas de qualificação profissional. O conhecimento é fundamental nesse processo. Eu ia falar mais um pouco sobre isso, mas para terminar, acho que eu levei muito tempo. Eu queria dizer que, em resumo, nós temos que caminhar para empresas com lucro integral. Empresas que tenham o lucro humano, lucro social, lucro ambiental e lucro financeiro. As empresas hoje olham muito para o lucro financeiro e esquecem do capital humano, do capital social, do capital ambiental. São capitais muito mais importantes do que o capital financeiro, porque o capital humano é o que faz as coisas acontecerem. O capital social é o que dá sustentação para que as pessoas possam viver numa sociedade equilibrada. E o meio ambiente é o que gera, inclusive, condições para que as empresas funcionem. Não tem nenhuma empresa que funcione sem água, sem energia, sem matéria-prima, que vem da natureza. Então, não reconhecer que é importante ter uma preocupação com essas 4 dimensões é realmente caminhar para uma situação de insustentabilidade. E a definição de lucro humano é você estar melhor amanhã do que ontem. É você capacitar as pessoas para que elas cresçam, evoluam no processo. Uma empresa onde o cidadão que trabalha nela está sempre melhorando de condições de trabalho, melhorando o seu conhecimento, é uma empresa que tem um lucro humano, é uma empresa que está melhorando a vida de cada indivíduo. Uma empresa que tem lucro social é uma empresa que faz bem à sociedade onde ela está inserida. E uma empresa que gera lucro ambiental é uma empresa que gerencia bem os recursos naturais e gera até superávites, como nós vimos aqui, inclusive em debates anteriores. Há um ativo importante para o futuro, que é exatamente a biodiversidade, as matas preservadas, e muitas empresas inteligentes já estão fazendo isso, estão adquirindo áreas de proteção, porque sabem que no futuro isso vai ser um dos maiores investimentos, porque vai ser cada dia mais importante ter reserva ambiental. O capital financeiro, todos sabem como funciona, e é isso que eu tinha a dizer. Desculpe ter corrido, desculpe ter talvez passado um pouco do tempo, mas eram essas provocações para que a gente fizesse esse debate sobre como caminhar no rumo da sustentabilidade. Fica o desafio aqui para cada instituição presente, de como está entrando. Eu sei que o BNDES, SEBRAE, BNB, já fazem hoje muita coisa, tem muitas políticas nesse sentido, e acho que é uma boa oportunidade aqui para que a gente possa conhecer um pouco isso, e vocês comentarem se essas políticas estão em sintonia com esses conceitos, ou estão precisando de ampliar essa discussão, essa sintonia. Quero dizer que esse evento está sendo gravado e que depois vai ser veiculado na internet, e com certeza um público muito maior do que esse qualificado público aqui presente vai ter também acesso a essas informações. Por isso que é importante nós sabermos o que cada instituição está fazendo aqui, porque tem muito empreendedor querendo ouvir. Eu queria agradecer, inclusive, a Antônio Beltrão, que está aqui presente, enriquecendo muito essa mesa. É um dos grandes advogados da área de direito ambiental, lançou recentemente um livro, curso de direito ambiental, um livro muito bom, está sendo o
a minha consulta frequente, muito completo. Eu recomendo que vocês conheçam, que realmente é uma boa fonte de conhecimento e informação. Vamos ouvir o papel do governo nesse processo. O secretário Carlos André vem articulando aqui em Pernambuco os apoios que são fundamentais para que essas ideias todas possam ser implementadas aqui com o apoio do governo do Estado. Temos dois desafios. Um desafio é o Noronha Carbono Neutro. A Gol já se integrou a esse desafio de maneira muito ativa. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a você, Pedro, pela sua atenção a esse projeto. Como o transporte aéreo representa 55% das emissões da ilha, realmente é o maior volume de emissões, é fundamental a participação das empresas aéreas nesse processo para que a gente atinja essa meta e seja o primeiro território do planeta a compensar enfim, compensar plenamente, né, todas as emissões dos gases de efeito estufa. Não é fácil. Nós vimos que em um ano de esforço, nós conseguimos reduzir entre 15% e 18% com as usinas solares, com os aerogeradores que estão sendo implementados, com o uso das bicicletas elétricas, com o Smart Grid que está sendo implantado em Noronha pela CELP, mas não é fácil. Então, o papel da Gol nesse trabalho vai ser fundamental, porque se nós conseguirmos, que é o segundo desafio, implantar aqui em Pernambuco uma produção do bioquerosene de aviação a partir da cana-de-açúcar, nós não só vamos criar uma grande oportunidade econômica aqui para o Estado, inclusive abrindo novas perspectivas, enfim, mas também, certamente, poderemos zerar essas emissões em Noronha, porque o biocombustível está aqui muito perto. Hoje seria impossível fazer isso, né, Pedro, pela questão logística de fazer esse voo para Noronha com o biocombustível por conta de não ter aqui essa produção. Então, para falar sobre isso, dizer como as coisas estão andando, já há um compromisso do governo do Estado, o novo governador, Paulo Câmara, inclusive, está totalmente sensibilizado dessa questão e, com certeza, no ano que vem, a partir de janeiro, o novo governo vai incorporar esses planos que já estão em curso